A palavra que destaca o tema de hoje é a palavra transformação. Falo aqui para todos vocês estarem bem ligados, atentos, esse é o tópico, digamos assim. Transformação, ou transformações, as diferentes transformações. Esse é o tema, tá bem? E a razão do tema é tanto quanto óbvia, assim, por causa do nome do domingo, que eu já falei algumas vezes, domingo da transfiguração. O texto de Marcos 9 diz que foi um momento muito diferente em que Jesus se transfigurou, essa é a palavra usada lá. As roupas dele estavam brilhantes, seu rosto foi transfigurado. Só que tem um detalhe assim, eu vou dizer que era uma aparente transformação. Porque, na verdade, ali o que aconteceu foi que Jesus revelou o que ele de fato era, verdadeiro Deus. Então não é que ele se transformou simplesmente ali, mas foi uma imagem diferente que ele revelou. Tá, mas então por que eu vou continuar com o tema transformação ou transformações? Eu vou focar nessa parte por causa dos três que estavam junto com Jesus, que ele fez questão de levar. Além de outros dois que ali estavam, mas de Pedro, Tiago e João, que estavam contemplando, observando o que ali aconteceu. E eu coloco esses três aqui, porque Jesus deliberadamente pensou em levar eles, para neles produzir uma transformação, para neles transformar dúvidas em certezas, medo em coragem. Então houve ali sim, além da transfiguração ou revelação, uma transformação. E Deus sempre age transformando cada um de nós. E no texto do Antigo Testamento, que antes foi lido, também houve ali uma situação curiosa. Êxodo 34, para vocês estarem assim, ligados na situação, no contexto, é que Moisés tinha entregue para o povo, trazido para o povo os mandamentos, mas deu todo aquele problema envolvendo o bezerro de ouro e o pecado do povo. E agora é um contexto em que Moisés de novo subiu ao monte e desceu. E dessa vez, depois de ter estado com Deus, o rosto dele resplandecia, brilhava. Então nessa imagem aqui nós temos uma imagem curiosa que diz que o Moisés nem percebia que ele estava brilhando. Mas o povo, sim. O povo olhava para Moisés e ficava com medo. E percebia algo diferente. Tinha acontecido alguma coisa diferente. Então o povo vendo Moisés, eu coloco aqui em paralelo com Pedro, Tiago e João vendo Jesus. É de Deus. Vem de Deus. É luz de Deus. Tem que ter esse reconhecimento. E num primeiro momento era um temor. O povo tinha pecado. O primeiro mandamento dizia: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E o povo tinha erguido um falso Deus. A presença de Moisés vem em temor. Esse é o Deus verdadeiro. É daqui que vem a luz. Arrependam-se. Então aí há um convite, há uma metanoia. É uma palavra que está na Bíblia, vez por outra a gente fala que é uma transformação, um arrependimento. E a gente precisa se ligar bem nisso. Arrependimento é essa transformação. A gente tenta explicar de um jeito, eu falo por vezes, está caminhando no caminho errado, para. A tua ideia está errada, a tua ideologia está errada, o teu pensamento está errado, muda. É preciso mudar. Aí vem a transformação, o arrependimento. A luz vem de outro lugar. Ali está o verdadeiro Deus. Qual é a transformação que eu preciso passar? E a pergunta sempre assim que eu jogo na reflexão para cada um é: e você? Que transformação você precisa ter? Aquela história que Jesus nos convidou não é pensar no outro. O outro está pensando errado. O outro está agindo errado. Em primeiro lugar, eu olho para mim. Qual é a transformação que eu preciso? Estou sendo soberbo? Estou sendo imoral? Estou sendo corrupto? Estou agindo mal nos meus relacionamentos? Na minha família? Faço as coisas como se tudo bem, tanto faz. Escuto a voz do meu coração e vou seguindo conforme ele, que é um grande erro.
apesar de bem poético e bonito, vocês sabem que a palavra bíblica diz que enganoso é o coração humano, tomado de pecado é o coração humano. Vem o domingo da transfiguração de novo, aparece Jesus, aparece Moisés e Elias, e o povo estava perturbado. Acho que Jesus está anulando Moisés, Jesus está mudando tudo. Moisés disse isso, Jesus está fazendo diferente. Pois é, e os profetas. Aparecem os dois, e didaticamente Deus faz com que Moisés suma num momento, Elias suma no outro, e fique o brilhante Jesus e diz, esse é o meu filho amado. Aí como termina dizendo? A ele ouvi, não a voz do coração, ou de tantos ismos que aparecem nessas religiosidades humanas, apontando soluções. O mundo está cheio de, aliás, dizem que é o tempo dos coach, né? Todo mundo quer resolver, dar um curso para resolver a vida e transformar a vida. A palavra de Deus nos mostra que em Jesus temos o caminho, a verdade e a vida, a transformação. E eu queria ainda trazer a pergunta curiosa de quem é o agente da transformação? Tá, nós precisamos de transformação, mas a pergunta é quem é o agente? Quem transforma? Quem realmente realiza essa obra em nós? E eu queria que, só antes de continuar falando do agente da transformação, lembrar que tem vários programas televisivos que investem no tema transformação. Se vocês lembrarem, tinha programas de auditório que tinha uma transformação de um carro velho, detonado, um carro que estava todo feio, jogado às traças. Profissionais vêm e organizam todo ele, fazem todo lá o trabalho e de repente está brilhando. Botam o antes e o depois. Fizeram isso também com casas, né? Casas, às vezes, precisando de muitas reformas, são inteiramente transformadas. Aí tu bota o antes, até o visual também fizeram, né? Pessoas, entre aspas, feinhas, né? Vários problemas lá, de repente, maquiagem, mudanças, transformação. O agente de transformação que eu chamei a atenção, quem é o agente de transformação? No primeiro caso lá, o pessoal da oficina, chapeamento, pintura. No segundo, arquitetos, pedreiros. No terceiro, muita maquiagem, talvez alguma cirurgia. E no caso espiritual, em que as culpas, o pecado, insiste em nós. Quem é o agente de transformação? A Bíblia explica, centraliza, mostra que quem realmente transforma é o Espírito Santo de Deus. E a gente repete toda hora aqui, dizendo que esse Espírito Santo, por razões que só Ele sabe, porque João 3 diz que Ele sopra onde quer, Ele é soberano, não é nós que manipulamos, mas Ele se colocou à disposição dentro da palavra, do Verbo eterno, das Sagradas Escrituras. E se vocês pegarem em 2 Pedro 1, um dos que viu a transfiguração cita o Monte Santo e diz que lá ele ouviu uma voz clara, dizendo, a ele ouvi. E Pedro escreve lá em 2 Pedro, a segunda carta dele no capítulo 1, lá está escrito claramente que agora a palavra está na Escritura, que nenhuma Escritura surgiu de vontade humana, mas que o Espírito Santo faz a voz de Jesus ali aparecer claramente. Então o que eu quero dizer com isso? Que nós temos à disposição os meios que o agente de transformação, que é o Espírito Santo, usa para promover essa transformação. Mas aí talvez a gente diz assim, mas tudo bem, eu já ouvi sobre isso. Muitos de vocês viram até aquele relato de Lutero, na terceira parte do credo, que diz, creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele, mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Então está ali a transformação. Mas ainda assim alguém pode dizer, mas, pois é, eu tenho lá a Bíblia ali em casa e escuto, mas transformação, enfim. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que Deus age, Ele é poderoso e vai agir. Mas tem algumas coisas que precisamos nos ligar. E esses dias eu ouvi uma história que me chamou a atenção, né? Eu reparto com vocês, comparando isso. Era a história de um cidadão, um homem que morava num local muito isolado, numa comunidade realmente no meio da floresta. E ele viajou para o centro urbano e ficou impressionado quando viu um objeto que todos vocês conhecem, em que o pessoal ia, segurava com a mão assim, torcia e saía água.
Ele ficou maravilhado com aquilo. Mas lá onde eu moro, nós temos que caminhar um bom tanto e carregar água. Onde é que tem esse negócio? E ele, faceiro, contente, assim, entusiasmado de voltar para casa, foi no local e comprou uma torneira. Levou lá para a sua comunidade e logo quis juntar todo mundo. Chama todo mundo, vem aí, vai lá, chama o fulano. E aí ele então quis mostrar esse objeto, para ele quase mágico. Ele pegou a torneira, torceu ela e a sua cara foi de frustração total. Ele tinha visto lá, ele só torcia uma torneira e a água estava ali. E agora não dava certo, ele abria e nada de água. É óbvio, não estava ligado no encanamento, não tinha nada. Ele achava que a torneira era simples, assim, abria e deu. Assim nós agimos por vezes com a palavra. Alguns teólogos usam uma expressão ex opere operato, como se agisse por si só. Nós não mergulhamos nela, nós não seguimos ela. Aliás, Jesus certa vez disse isso, né? O pessoal olhou para o público e alguém gritou do meio assim, lá do público para Jesus. Feliz é a mãe que te deu de mamar, né? Bem-aventurada a mulher que te tomou nos braços. Aí Jesus disse assim, olha, eu vou dizer para vocês, bem-aventurado é aquele que ouve e guarda, pratica a minha palavra. Cuidado todos que ouvem a palavra de Deus assim do nada, que ouvem as suas orientações e não as seguem. Não há uma implicância de transformação, não há uma caminhada. Entendam bem, volto a dizer, o agente de transformação é o Espírito Santo. Mas a gente percebe biblicamente um desafio de caminhada. Vocês lembram dos 10 leprosos? Aquela história bem conhecida que Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer, né? O início dessa história é curiosa. Jesus tem compaixão dos leprosos e diz assim, podem ir, vão até o sacerdote e mostrem que vocês estão curados. Só que os caras olharam e não tinha nenhuma transformação. Eles estavam doentes. O texto diz que eles foram. Mas como foram se eles não estão curados? Eles foram um passo atrás do outro, crendo. E aí diz o texto, enquanto iam caminhando, estavam curados. É por isso que um deles voltou. Eles não tinham nem saído, se não precisasse voltar. Não, eles foram indo. Essa caminhada de orientação está também no centro de Marcos 9, nosso texto, que diz, a ele ouvi e segui. Bem-aventurados os que ouvem e seguem a palavra de Deus. Se a epifania começa, como eu já disse algumas vezes nesse culto, com o brilho da estrela, lembremos-nos também dos magos, que viram essa luz brilhante e seguiram. Não ficaram, que bonita essa estrela. Realmente, muito bonita essa estrela. Que legal essa estrela. Mas não caminharam, não foram em sua direção. A gente pode olhar para a Bíblia e dizer, que legal, o amor de Deus, né? Bem legal. Mas nós retemos ele, nós seguimos ele. É um convite a cumprir e seguir a palavra de Deus. Em que Deus te orienta a coisas que tu não está fazendo? Em que os teus pensamentos são egoístas? Onde falta confiança? Por que não segue a jornada? E nós podemos seguir porque o combustível, o ânimo, a força vem de Deus. Ali nós temos claramente as palavras que dizem que Ele é o autor e o consumador da fé. Mas Ele diz, vinde. Em outro momento Ele diz, ide e fazei discípulos. Ide e amai uns aos outros. Vivamos, portanto, conforme Ele diz. Bem-aventurados os que ouvem e seguem e guardam a sua palavra. E então, lembrem-se, porém, que Deus não prometeu transformação completa nesse mundo. A transformação consumada é do perdão dos nossos pecados e da segurança da salvação. Mas Ele disse claramente, no mundo passais por aflições. E por vezes essas aflições são cruzes que nos ensinam a melhor seguir o Salvador, deixando de lado os bezerros de ouro e sabendo onde a luz brilha. Mas um dia experimentaremos uma transformação completa. Novo céu, nova terra, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas. E Ele nos convida, ser fiel nessa caminhada até a morte. E Ele nos promete, e dar-te-ei a coroa da vida.
Pedro, Tiago e João sentiram um pouco disso, ao ponto de Pedro dizer: bom é estar aqui, não quero mais ir embora. Façamos 3 barracas e vamos ficar por aqui. Mas Jesus mostra, não é hora. É hora de descer e continuar a vida, transformando muitos outros. E também nós, na ceia, no perdão, na palavra, nas bênçãos, também podemos sentir como Pedro sentiu. E nos abastecermos para descermos o monte e seguirmos os mandamentos de Deus. E seguirmos ouvindo essa repreensão, a Ele ouvir e a Ele seguir. Que Deus assim nos abençoe. Amém.